O dia começa envolto em silêncio. O mundo lá fora segue seu ritmo. Carros cruzam avenidas, vozes ecoam em calçadas, a luz atravessa a cortina com delicadeza. Mas aqui dentro, neste espaço íntimo, há uma presença invisível, uma sombra discreta que se arrasta entre os pensamentos, pesando nos ombros de quem acorda com o coração apertado. Não é tristeza nem raiva, é algo mais sutil, mais persistente. É culpa. Ela se chama Clara. E como tantos, Clara carrega dentro de si uma bagagem silenciosa. Não há cartazes, nem confissões públicas. A culpa é uma companhia discreta que se instala nos intervalos da vida. Veio de um tempo atrás, quando uma amizade se desfez sem explicação. Vieram outros momentos. Uma escolha profissional que parecia promissora e terminou em frustração. Uma ausência involuntária num aniversário importante. E, sobretudo, aquele sentimento de não ter sido forte o tempo todo. De ter vacilado, chorado, sentido medo. Clara senta-se à mesa com uma xícara de café. O aroma é familiar, mas não traz conforto. Ela observa o movimento das pessoas pela janela e se pergunta: será que todos carregam algo assim? A voz interna, aquela que nunca se cala, começa seu monólogo. Você devia ter tentado mais. Devia ter sido mais presente, mais atenta, mais forte. Se a amizade acabou, a culpa é sua. Se o trabalho não deu certo, você não se esforçou o suficiente. Se não esteve lá, faltou compromisso. E se chorou, é porque fraquejou. As palavras vêm como ondas, repetidas e de implacáveis, desgastando até a autoestima, minando a confiança. Clara tenta argumentar consigo mesma, mas a voz é hábil em encontrar brechas. É como se houvesse uma balança invisível, onde tudo é pesado e sempre pende para o lado da autocrítica. O erro, mesmo pequeno, se torna gigantesco. O que não dependeu dela se transforma em responsabilidade exclusiva. Tudo é motivo para se culpar. No meio da manhã, Clara caminha até o trabalho. Na rua, rostos desconhecidos cruzam o seu caminho. Ela repara no jeito como as pessoas tentam parecer inabaláveis, retas, decididas, sorrindo sem hesitação. A sociedade, ela pensa, é uma máquina de perfeição. Não há espaço para falhas. A cobrança é constante. Seja produtivo, seja feliz, seja forte. Não erre. E se errar, silencie, corrija, esconda. No escritório, Clara cumprimenta colegas, responde e-mails, participa de reuniões. Tudo parece normal, mas o diálogo interno não cessa. A culpa se infiltra nos detalhes. Uma tarefa atrasada, um comentário que pareceu inadequado, uma dúvida não esclarecida. À noite, ao chegar em casa, Clara se deita no sofá e sente o peso do dia se acumular. A sensação de nunca ser suficiente, de sempre ter falhado de alguma forma. Ela fecha os olhos e, pela primeira vez, tenta conversar com a própria alma. Em silêncio pergunta: por que me culpo tanto? Por que carrego o peso de tudo, mesmo quando não depende de mim? A resposta não vem de imediato. Há uma pausa, um respiro. E então, sutilmente, surge uma lembrança. A infância, o olhar de aprovação dos pais, as expectativas, os elogios condicionados ao sucesso. Clara percebe que aprendeu a confundir responsabilidade com culpa, a achar que errar era sinônimo de fracassar, que não podia decepcionar nunca. Mas a vida, ela começa a compreender, é feita de imperfeições, de escolhas incertas, de amizades que às vezes se perdem por caminhos que ninguém controla, de trabalhos que mudam de rumo, de ausências inevitáveis, de momentos de vulnerabilidade. Não ser forte o tempo todo é humano.
Sentir medo, falhar, hesitar, tudo isso faz parte do percurso. Clara se lembra de uma conversa com uma amiga, meses atrás. A amiga dizia: "Você exige demais de si mesma, se culpa por tudo. Mas será que precisa carregar esse peso?" Na época, Clara não soube responder. Agora, no silêncio do lar, ela começa a entender que a empatia consigo mesma é uma chave. Que olhar para si com gentileza não é fraqueza, mas coragem. Ela se levanta e caminha até o espelho. Observa o próprio rosto, os traços de cansaço, os olhos que já choraram. Fala em voz baixa: "Eu só sou humana, eu também erro. Eu também me perco. E tudo bem." As palavras não apagam a culpa, mas criam uma fresta de luz. É o início de uma conversa mais justa, menos severa. Com o tempo, Clara aprende a distinguir responsabilidade de culpa. Reconhece seus erros, mas os coloca em perspectiva. Entende o que está sob seu controle e o que foge dele. Perdoa-se pelas ausências involuntárias, pelas escolhas que não deram certo, pelas lágrimas derramadas em noites solitárias. Descobre que o perdão interno é uma ferramenta de cura poderosa. Não para esquecer, mas para aceitar, acolher, seguir adiante. Em meio ao cotidiano, Clara percebe pequenos sinais de mudança. Um sorriso tímido diante do espelho, a coragem de pedir ajuda, a capacidade de conversar com a própria alma sem julgamentos. Descobre que errar não é o fim, mas o início de novas possibilidades. Que a culpa, quando compreendida, pode ser colocada em seu devido lugar, fora do centro da vida. Às vezes, a voz interna ainda tenta ressurgir, lembrando de antigas falhas, cobrando perfeição. Mas agora Clara sabe respirar fundo, silenciar a tempestade, lembrar que é preciso compaixão, que ser humano é ser imperfeito, que a beleza da vida está justamente na vulnerabilidade, na chance de recomeçar. No final do dia, Clara caminha pela cidade sob o crepúsculo. O mundo continua exigente, as cobranças persistem, mas dentro dela há um novo espaço de liberdade. A culpa não desapareceu magicamente. Continua existindo, mas agora é reconhecida, acolhida, colocada em perspectiva. Não mais senhora absoluta dos seus passos, mas apenas uma lembrança, como uma sombra que se dissipa ao encontro da luz. E assim, Clara segue sua jornada, aprendendo diariamente a não se culpar pelo que não depende dela, a acolher os próprios limites, a perdoar-se por não ser perfeita. Descobre que o verdadeiro crescimento nasce do acolhimento, da compreensão, da coragem de ser gentil consigo mesma. A cada manhã, ao abrir os olhos, Clara repete para si: "Hoje escolho não me culpar. Escolho viver com leveza, aceitar meus erros, abraçar minha humanidade. Porque errar faz parte. Porque ser forte não é nunca falhar, mas saber recomeçar. Porque mereço, acima de tudo, minha própria empatia." E assim, entre pausas, silêncios e respiros, Clara aprende a caminhar em direção à liberdade emocional. Não se culpe. Permita-se viver. Permita-se ser. Se você gostou deste conteúdo, curta, comente e inscreva-se no canal para acompanhar todas as novidades. Ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Suas interações ajudam a ampliar o alcance da nossa mensagem e fortalecem ainda mais a nossa comunidade. Somos gratos por sua presença e atenção. Juntos, podemos transformar pequenas atitudes em grandes mudanças e construir um futuro melhor para todos. Que a inspiração e o otimismo estejam sempre presentes em nossos caminhos. Até breve!